Olá, bom dia, povo do Prado, povo da Igreja Batista do Prado. Bom dia você que é de outra igreja e está aqui com a gente, ou você que não é de igreja nenhuma e está aqui se dando a oportunidade de ouvir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é André Araújo, eu sou membro da Igreja Batista do Prado, sou professora dos jovens na classe de EBD. E hoje vou ministrar a segunda lição desse trimestre. No domingo passado, nosso pastor ministrou a lição 1, foi uma bênção, e hoje a gente vai aprender um pouquinho com a proposta da lição 2. O tema da lição de hoje é a universalidade da obra de Cristo. Quem escreveu essa lição, aliás, todas as lições, né, desse trimestre foi o saudoso pastor Isaltino Gomes. Não está mais com a gente, já está na glória, mas foi um homem muito usado pelo Senhor para propagar o evangelho aqui na terra. Na lição 2, a gente vai ver duas questões muito lindas assim no evangelho. Eu particularmente acho linda essa coisa do evangelho ser universal. A pregação da palavra de Deus, a pregação do evangelho, ela não é restrita, não é só para alguns, não é só para um povo, ela é universal, ela é para todos. É basicamente isso que a gente vai discutir na lição de hoje. Quem vai facilitar a nossa compreensão é o Espírito Santo em primeiro lugar e a palavra de Deus, né, os escritos de Paulo, que falou sobre esse assunto muito bem. A gente vai conseguir acompanhar o raciocínio de Paulo e o Espírito Santo vai nos dar discernimento para a gente compreender melhor o que a palavra de Deus quer nos ensinar hoje. Vamos orar então e pedir essa compreensão ao Espírito Santo? Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando sobre a tua palavra com o teu povo e te peço que nesse momento o teu Espírito Santo traga para mim e para cada pessoa que está assistindo essa lição, essa aula, que o teu Espírito Santo traga para nós entendimento e que a gente possa compreender aquilo que o Senhor quer nos comunicar nessa manhã. É a oração que faço a ti agradecida, em nome de Jesus. Amém. Como eu estou dizendo, uma das coisas lindas é a questão do evangelho ser universal, ele tem o objetivo de alcançar todas as pessoas. E uma outra coisa fantástica no evangelho é que aqui a gente é igualado enquanto humanidade, enquanto espécie, em pelo menos duas realidades. A primeira é na realidade de que somos todos pecadores. E depois, na realidade de que todos precisamos da graça salvadora de Cristo. Paulo, logo que foi convocado por Jesus para cumprir a missão dele aqui na Terra, entendeu isso. Quando ele foi interceptado por Jesus lá na estrada, indo para Damasco, Jesus fez ali alguns questionamentos a ele e, na sequência, deu a ele uma missão. Ele se converteu, de fato, a Jesus Cristo naquele momento, aceitou essa missão, e a missão que Jesus estava dando para Paulo ali era a missão de pregar o evangelho a todas as pessoas, em especial aos gentios. Na verdade, Paulo foi chamado para cumprir essa missão. Os gentios eram os não-judeus, né? A princípio, a pregação do evangelho, a salvação através de Jesus foi anunciada aos judeus, mas era propósito de Deus que todo o povo fosse alcançado por essa verdade maravilhosa. Os discípulos, eles tiveram um pouco de dificuldade para lidar com essa realidade, né? De que a salvação não era só para os judeus, era também para os gentios, apesar de Jesus já ter dado a eles duas oportunidades, pelo menos que eu lembro aqui agora, de lidar com essa verdade. Primeiro foi quando Jesus teve ali um bate-papo, vocês lembram? Com a mulher samaritana. A gente sabe que os samaritanos eram um povo repudiado pelos judeus, e Jesus propositalmente provoca um encontro com a mulher samaritana e bate um papo com ela e apresenta
a verdade que liberta para ela ali naquele dia, ela recebe, leva essa verdade para muitas outras pessoas. E aí os discípulos, quando voltam eles tinham ido comprar comida no mercado, né? Quando eles voltam, eles dão de cara com Jesus conversando com a mulher samaritana. Então essa foi um primeiro enunciado de Jesus, deixando já claro para os discípulos, ou pelo menos indicando para eles que a salvação não era só para os judeus. Um outro episódio que eu me lembro é de Jesus conversando com a mulher cananeia, que também não era judia, e ali ela, na verdade, intercepta Jesus. Jesus estava até com um pouco de pressa, não queria muito parar, mas isso tudo estava dentro de um propósito. Mas, enfim, ele para e a mulher desesperada pede ajuda para sua filha. Ele, a princípio, diz que não é justo que ele tirasse o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos, porque ele estava dizendo que aquilo que ele podia fazer era para os judeus e não para os estrangeiros. Mas a mulher, muito sabiamente e com muita humildade, diz para ele: sim, senhor, eu sei disso, que até os cachorrinhos comem das migalhas, pode a sua casa, que o seu milagre já foi realizado. Na verdade, a gente sabe que Jesus deu essa resposta, que num primeiro momento pode parecer para a gente uma resposta um pouco dura. Ele deu essa resposta a ela não por causa da mulher, mas por causa dos discípulos. Ele queria ensinar coisas importantes aos discípulos naquela ocasião. E aí ele meio que prolonga um pouco esse papo com a mulher cananeia para que eles tivessem tempo de aprender algumas coisas, os discípulos. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que os discípulos já tinham mais ou menos esse prenúncio de que a salvação era também para os povos estrangeiros. Mas, mesmo assim, eles tiveram dificuldade. Aí, quando Paulo começa a pregar para os gentios e a dizer que a mensagem era para alcançar a todos, eles resistem um pouco. Mas uma coisa assim, incrível em Deus é que Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe que a gente aprende de formas diferentes, né? Eu aprendo de um jeito, vocês aprendem de outro, Deus sabe disso. E aí com Paulo foi logo de cara, né? Jesus deu a ordem, ele entendeu e saiu para cumprir. Com Pedro, Tiago, João, que eram ali os líderes da igreja de origem judaica, Deus usou uma outra pedagogia, ele usou uma outra estratégia. Ele foi aos poucos, né? Primeiro nesses 2 encontros aí, provavelmente tiveram outros encontros com estrangeiros que eu não estou me lembrando. E depois ele dá a Pedro a oportunidade de ter uma visão onde o Espírito Santo comunicaria a ele que ele não podia tornar impuro aquilo que para Deus era puro. E aí uma voz diz a ele para comer daqueles animais, para matar e comer, e ele diz que de maneira nenhuma ele faria aquilo, porque aqueles animais eram impuros. E aí a voz diz, dá a ordem a ele de novo, ele resiste, e lá pelas tantas Deus diz para ele, né? Pedro, não torne impuro aquilo que para mim é puro, aquilo que eu santifiquei. Na sequência, Deus encaminha Pedro à casa de Cornélio e lá Pedro vai evangelizar Cornélio, que era um estrangeiro, um gentio. Na casa de Cornélio tinham vários familiares e, para surpresa de Pedro, ele prega e todos se convertem, é o que diz a palavra de Deus, né? Que coisa maravilhosa. Pedro tem a oportunidade de presenciar ali na casa de Cornélio, a descida do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo atuando e convencendo aqueles homens e mulheres que estavam ali do pecado, da justiça e do juízo. Essa experiência que Pedro viveu ajudou ele a compreender melhor, com um pouco mais de clareza, a abrangência do Evangelho, a abrangência da pregação da palavra de Deus. E aí Pedro sai dali com essa experiência rica, né? Quando ele volta para a terra dele, ele compartilha dessa experiência com os crentes que serviam a Deus junto com ele, com João, com Tiago, com os outros irmãos. Ele conta essa experiência e aí os irmãos começam a aceitar um pouco melhor essa ideia de que o evangelho era para todos. Ainda assim, eles tiveram algumas dificuldades, porque mesmo compreendendo, eles já tinham vencido essa etapa, né? Já tinham compreendido
que o evangelho não era só para os judeus, que era para todas as pessoas que quisessem receber as verdades dessa mensagem, eles já tinham entendido isso, mas eles ainda esbarraram na questão da circuncisão, que era um rito judeu, né? Muito rigoroso, todos os homens nascidos precisavam passar por esse rito, e eles queriam exigir, os cristãos judeus, eles queriam exigir que os cristãos, os novos cristãos gentios, também cumprissem esse rito religioso. E aí Paulo ficou muito chateado, porque Paulo entendeu com muita clareza a proposta do evangelho. Ele sabia que o que ia garantir a salvação aos gentios não era o cumprimento de rituais, de rituais exigidos pela religiosidade judaica. O que ia levar o homem a Deus, o que ia dar ao homem acesso à salvação, era a aceitação de Jesus Cristo pela fé. Né? Eles precisavam crer, e se crescem, seriam salvos. E aí, nesse momento, quando os judeus iniciam esse embate com Paulo faz uma espécie de ruptura com o judaísmo e ele segue pregando o evangelho do cristianismo. Ele continua pregando a mensagem universal, ele continua explicando para as pessoas que o objetivo de Deus era que todo homem fosse alcançado pela mensagem salvadora do Evangelho da Cruz. E aí eu aproveito essa oportunidade para marcar aqui com vocês a diferença entre universalidade e universalismo. O pastor Exaltino fez questão de esclarecer isso, porque às vezes a gente se confunde com essas duas coisas, né? Universalidade é a proposta de Deus para alcançar toda a humanidade, para deixar a mensagem da cruz disponível a todo homem e a toda mulher. Todo o que crê será salvo. A mensagem é para todos. Mas o fato de a mensagem estar disponível para todos não quer dizer que todos serão salvos. No último dia, Jesus vai estar diante de salvos e não salvos, segundo Mateus 24, versículos 31 ou 31, 30, versículo 35, versículo 41. Jesus vai dizer aos salvos: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, deste-me de comer, e a gente sabe aí o restante do texto. E aos não salvos, ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos desde a fundação do mundo. Então, a realidade da salvação e da não salvação existe. Dependendo das escolhas que a gente fizer, a gente vai estar dentro de uma realidade ou dentro de outra. Então, a universalidade da mensagem quer dizer que ela está disponível para todos. Agora, o que o universalismo prega é que todo homem será salvo independente das escolhas que ele fizer, porque Jesus já fez tudo que precisava ser feito para disponibilizar a salvação à humanidade. Não é assim que a gente crê, não é isso que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia ensina é que existe uma parte que cabe ao homem, né? Eu aproveito para dizer que a graça, ela não anula a parte que nos cabe. Ela anula o nosso mérito, né? Eu não vou ser salva porque eu sou boazinha, porque eu trabalho na igreja, ou porque eu ajudo os necessitados. Eu não vou ser boazinha por qualquer coisa que eu possa fazer. Eu vou ser salva porque um dia eu recebi a Cristo como meu Salvador, eu o reconheci como Senhor da minha vida e isso me dá acesso à salvação, isso me dá acesso a Deus e um dia me levará ao céu, não outra coisa. Então, a graça, ela é maravilhosa, a salvação é gratuita, desde que eu dê o passo que eu preciso dar em direção a ela, né? Em direção à salvação. Então, no momento em que a gente estiver evangelizando alguém, que a gente estiver compartilhando sobre a palavra de Deus, é importante que isso fique claro para a pessoa com quem a gente está compartilhando a palavra de Deus.
Não é desejo de Deus que nenhum homem se perca. O que Deus quer é que todos sejam alcançados, né? Deus não faz acepção, ele não sente alegria na perdição do ímpio, na perdição daquele que não recebe a Cristo. Ele deseja que todos sejam alcançados, mas ele também é um Deus que respeita as nossas decisões, né? E a gente vai precisar, por nossa própria vontade, optar por receber a Cristo como nosso Salvador. Em 1 Timóteo 4:10 fica muito claro que Deus não tem alegria na perdição de ninguém, mas é importante que façamos as nossas escolhas e que nós sejamos aí canal de comunicação para aquele que ainda não recebeu a Cristo, de que existe essa possibilidade de escolha, né? Como eu falei há pouco, no último dia não haverá mais oportunidade, porque as escolhas já foram feitas, as decisões já foram tomadas e a gente já estará diante de Jesus não mais como nosso advogado, mas como juiz, que julgará cada homem, cada mulher pelas escolhas que fizeram, pela forma como escolheram viver aqui na Terra. Diante de todas essas coisas que Paulo nos ensina, irmãos, hoje, nos lembrando que o Evangelho é para todos, nos lembrando da nossa missão como cristãos, nos lembrando do quanto a gente precisa tomar cuidado com os nossos preconceitos, com as coisas que nós julgamos certas e que a gente acha que porque a gente faz o outro precisa fazer bem, o quanto a gente precisa olhar para o mundo sem Cristo, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, como era o olhar de Jesus, né? A gente precisa olhar a humanidade como aquela que irá se perder, que irá viver em sofrimento eterno se elas não fizerem a tempo a escolha certa, né? Que a gente se coloque nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, como Paulo foi instrumento vivo para a transmissão dessas verdades, para a transmissão desse plano maravilhoso de Deus, de se conciliar com o homem, com a humanidade através de Cristo, que a gente seja instrumento do Espírito Santo para comunicar essa verdade às pessoas que a gente puder alcançar, que a gente pregue a salvação como um dom gratuito de Deus. Não existe a possibilidade da gente acessar esse dom de outra forma, senão através da cruz de Cristo. Então, que a gente, como Igreja Batista do Prado, como servos do Senhor, aqui onde eu moro, aí onde você mora, onde a gente trabalha, nos lugares por onde a gente anda, que como servos do Senhor, a gente possa ser boca de Deus aqui na terra, como Paulo foi, sem pensar nas consequências que ele mesmo sofreria por ser portador dessa mensagem. O que ele queria era só transmitir. O objetivo dele era só comunicar. Todo o resto seria obra do Espírito Santo, convencimento do homem da justiça, do pecado e do juízo. Paulo entendia que isso era obra do Espírito Santo. A preocupação dele era comunicar. Então, aqui para encerrar, que a gente reflita também sobre isso, né? Às vezes a gente resiste em falar porque a gente acha que a pessoa não vai entender ou que aquela pessoa está envolvida em tantas coisas erradas, em situações tão difíceis que vai ser pérola aos porcos. Vou jogar a palavra, vou explicar e não vai adiantar porque ela não quer ou porque ela não está apta para ouvir, mas eu queria dizer a mim e a você que a gente não tem condições de fazer esse julgamento. O que a gente precisa fazer é o que Paulo fazia, né? A gente precisa comunicar, falar, mostrar as verdades da palavra de Deus, que a salvação vem pela fé, vem pelo reconhecimento nosso de quem Jesus é, e que não há outra forma de acessar a salvação senão através do sacrifício de Cristo, e deixar os resultados com o Senhor, né? Ele é que vai fazer a obra no tempo dele, da forma dele, a gente não precisa se preocupar com isso.
estamos aí em missões mundiais, a gente precisa orar, a gente precisa contribuir, mas também a gente precisa comunicar, a gente precisa falar. Essa obra não foi só de Paulo, não é só dos missionários, dos pastores, dos evangelistas. Essa foi uma ordem que Jesus deixou para todos nós. Então, que como servos de Deus, na dependência do Espírito Santo, a gente se coloque nas mãos dele para levar essa mensagem maravilhosa que um dia me libertou, que um dia libertou você e que pode libertar mesmo aquela pessoa que está lá que a gente acha que isso aí, não sei não, isso aí eu acho que não vai mudar não, mesmo esse. Eu não mudei, você não mudou, a gente não foi restaurado, então por que não o outro? Não será, né? Que a gente lance a semente e deixe os resultados com o Senhor. Tá bom, irmãos? Que Deus nos abençoe e que a palavra dele germine e frutifique na nossa vida e na vida daqueles que a gente puder alcançar. Deus nos abençoe. Amém.